Senhor, por favor, santifica essa igreja, santifica-os na verdade, Senhor. Quantas vezes eu saio daqui tão frustrado às vezes, mas eu sei que isso está distante de mim, Senhor. Eu não consigo e não posso fazê-lo. Parece que não se ouviram nada, parece que não entenderam nada. Eles saem daqui e consomem pecado como água, voltam para as suas vidas, para as suas músicas, para as maldades, concupiscências, para a sua indiferença, voltam para a avareza dos seus próprios corações. Como se esse livro fosse só uma história. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode derramar do teu Espírito hoje neste lugar abundantemente, transformar os nossos corações, nos fazer semelhantes a Jesus. Santifica a tua igreja, Senhor. Santifica o teu povo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Receba glória ao teu nome. Amém. Querido irmão, preste atenção. Vou tentar não gritar. Pecado gritado, pecado falado baixo, continua sendo pecado, né? Mas eu quero recapitular aqui com você o início. Nós estamos fazendo a exposição de Ageu. E na primeira mensagem, nós vimos que Ageu é um dos 2 profetas que profetizou pós-exílio babilônico. Você bem sabe que o povo de Deus fez o que era mal perante o Senhor, e talvez fez até menos do que muitos de nós fazemos por aí, hoje em dia. Mas o povo de Deus fez o que era mal perante o Senhor, e Deus entregou esse povo à escravidão. Babilônia vem, leva cativo Jerusalém, povo de Deus. Só que Deus estabelece o cativeiro, estabelece o prazo para o cativeiro. Foi Deus que entregou. Esse Deus que a gente acredita que é o Deus só bonzinho, que fica passando a mão na minha cabeça e não vai me corrigir, e não vai me açoitar pelo meu pecado, pela minha indiferença com ele. Deus fez isso com a nação, entregou a nação cativa à Babilônia. E Deus estabeleceu que essa nação ficaria 70 anos cativa, que o cativeiro teria que durar 70 anos, e durou 70 anos. Algo extraordinário de repente acontece, porque Deus já havia profetizado por intermédio do profeta, de que Deus levantaria Ciro para ser o libertador da nação. Ciro, um rei persa, nada a ver com Israel. Mas Deus levanta Ciro. Ciro assina um decreto, e Ciro então faz o seguinte, ele fala: olha, vocês vão voltar para Jerusalém, com a incumbência, com a responsabilidade de reconstruir primeiro o templo, depois a cidade. Um pagão ensinando a um cristão que as coisas de Deus vêm primeiro, que o reino de Deus é em primeiro lugar. E pasmem, assim como muitos de nós, muitos que estão aqui talvez, não priorizam as coisas em primeiro lugar, o povo de Israel fez a mesma coisa. E aí vem a primeira leva, sobre o comando de Zorobabel e de Josué, o governador e o sumo sacerdote. E Ciro dá condições, recursos, materiais, para que o povo volte e reconstrua. Estou recapitulando para você que não pegou, que essa é a 4ª mensagem.
Falta só mais essa e outra para finalizar o livro. O povo então volta, começa até a reconstruir, mas de repente eles param no meio do caminho. E o templo, a construção do templo, você já passou em alguma construção e viu só a base sendo levantada, aí começa ferrugem, lodo, por causa da chuva, do sol, porque abandonaram a obra? Estava assim o templo do Senhor. Você bem sabe que o templo do Senhor no Antigo Testamento, naquele tempo, simbolizava a presença de Deus. Deus havia dito que habitaria nesse lugar, nesse tabernáculo, nesse templo. Hoje nós sabemos que o templo do Senhor somos nós. Deus habita no meio do seu povo. Em seu povo ele diz: vocês são morada, santuário, habitação, templo do Espírito Santo, o corpo de vocês. Deus habita no meio da sua igreja, do seu povo. Mas naquele tempo, Deus havia dado uma ordem e feito uma aliança. Ele falou assim: eu vou habitar aqui. E o povo então deixa a reconstrução do templo. Por quê? Porque no exílio da Babilônia, quando a Babilônia invade Jerusalém, destrói os muros, destrói o templo, acaba com as casas. É um caos. Jerusalém ficou um caos. Depois você lê Lamentações de Jeremias, você vai entender muita coisa. E aí eles retornam, começam, mas param no meio do caminho. E o templo, a construção do templo, a reconstrução fica paralisada por 16 anos. Escute isso aqui. E por que eles pararam? Diz o texto que eles começaram a cuidar dos seus próprios interesses e deixaram a causa de Cristo. Eles começaram a se preocupar com outras coisas. Uma nação que havia deixado o seu Deus. Uma nação que estava passando por um período de sofrimento e passou por um período de 70 anos de cativeiro e de sofrimento por causa da desobediência, por desonrarem o seu Deus, por não priorizarem o seu Deus, por não obedecerem o seu Deus. Agora retorna, algo extraordinário acontece, ao ponto do salmista escrever o Salmo 126, narrando esse fato e dizer assim: até em outras nações se diziam isso, grandes coisas fez o Senhor por eles. Isso não é normal, não é comum. Liberar os escravos assim. Até em outras nações se dizia isso. Mas o povo começa a buscar de novo os seus próprios interesses. E aí então Deus traz uma mensagem. A mensagem é de Deus e não de Ageu. Ageu não produz a mensagem. Ageu não promove a mensagem. Ageu não inventa a mensagem. Ageu não cria a mensagem. Eu não estou aqui, meu irmão, inventando um texto bíblico, inventando uma mensagem para você, criando algo do meu coração. Eu estou aqui para dizer que o mesmo peso que essa mensagem traz e trará aos nossos corações, aos seus corações, traz ao meu coração. Essa é uma mensagem de Deus, da parte de Deus, é a palavra de Deus, é o poder de Deus, é a ordem de Deus. E a menos que você entenda que é Deus que está dizendo, você fará exatamente como esse povo. Então, assim como o profeta Ageu olhou para esse povo e disse: eu quero olhar para você hoje e dizer as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor, e não o pastor. Então escute isso aqui. Diz o texto que Ageu então chega para o povo e fala assim: por acaso é tempo de vocês habitarem em casas luxuosas, enquanto o templo do Senhor está em ruínas? Ageu chama o povo ao arrependimento e fala o seguinte: olha, vocês priorizaram a vida de vocês, vocês vivem correndo atrás das coisas de vocês, e a obra de Deus está parada. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, priorizem as coisas de Deus. Essa foi a primeira mensagem. Depois nós vimos uma segunda mensagem, que Ageu volta ao povo de novo para falar. E nessa segunda mensagem o povo responde, o povo se arrepende. Nós vimos a resposta do povo ao chamado ao arrependimento. Comecei a pregar ainda não, estou só lembrando você da história. Então você pode esquecer o tempo aí. Escuta aqui. Na segunda mensagem o povo responde. Nós vimos que o povo responde positivamente, porque Ageu primeiro conduz a palavra à liderança. Deus manda Ageu procurar os líderes. Deus manda Ageu procurar o sacerdote.
Deus manda Ageu procurar o governador. Logo, se nós queremos um avivamento, se nós queremos uma igreja santa, os primeiros a acertar suas vidas com Deus devem ser os pastores e as lideranças. Ageu então chama esse povo. O povo responde. E nós vimos uma terceira mensagem. Primeiro chama o povo a uma reflexão, ao arrependimento. Depois a resposta do povo ao chamado, a exortação. E na terceira mensagem nós vimos Deus agora encorajar o povo a permanecer na obra, encorajar o povo a continuar trabalhando, a não esmurecer. E eu disse a você aqui na mensagem que uma das coisas mais difíceis para o pastor não é dar um choque de realidade em você, mas é manter você motivado trabalhando na obra de Deus, manter você motivado no serviço a Deus. E muitos pastores se perdem nisso, porque eles querem motivar a igreja dando a você cargo, dando a você evidência, inflando o seu ego, enchendo você de elogios. E se ele parar de fazer isso, eles esmurecem de novo. Que bom, você já me conhece. Se depender de mim para fazer isso, ixi. Se a cruz de Cristo não motivar você, se a obra do Filho não motivar você, se o que Ele fez na cruz, se a redenção, a salvação em Cristo não nos motivar a permanecer trabalhando para Ele e por Ele, nada mais o fará. E aí foi a terceira mensagem. Interessante, eu fui inventar de ouvir a terceira mensagem. Eu tenho pavor de me ouvir na internet. Eu não sei como é que você aguenta. Mas eu fui ouvir, falei, deixa eu lembrar o que eu falei na terceira mensagem. Sabe o que eu falei na terceira mensagem? Foi a mensagem antes de eu adoecer, internar lá, pegar dentro. Eu falei assim que eu estava falando de encorajar, de trabalhar, de continuar trabalhando. E eu falei para mim mesmo, você não pode adoecer, pastor. Tem obra para fazer, então vai cuidar da sua saúde. Eu falei, gente, depois dessa eu peguei a dengue. Então não vou falar nada de doença hoje, para eu não, entendeu? Escuta aqui, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. O que você vem fazer aqui? O que você vem caçar aqui? Sai de sua casa domingo, veste sua roupa bonita, passa seu perfume da Boticário. O que você veio fazer aqui? Qual é a razão? As respostas programadas. Vem adorar o Senhor, pastor. Respondeu bem. Estou indo lá, pastor, adorar o meu Deus. Muito bem. Estou indo lá servir o meu Deus, pastor. Excelente. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você fez a semana toda antes de chegar aqui? Como é que você tratou seu marido a semana toda antes de chegar aqui? Como é que você tratou seus filhos a semana inteira antes de chegar aqui? Sua esposa? Onde estava a sua Bíblia a semana toda antes de você chegar aqui? O que você veio fazer aqui? E nem adianta olhar para a Renata, que ela vai começar a interceder daqui a pouco, irmão. Essa é que é as mensagens que esvazia a igreja mesmo. Mas já está vazia mesmo, o povo já não vem mesmo. Presta atenção, meu irmão. O que a gente veio fazer aqui? Então escute aqui. Nós examinamos 3 mensagens. Agora Ageu vem cerca de 2 meses depois da terceira mensagem, da última, e fala de novo a esse povo. E talvez essa seja a mensagem mais oportuna para a igreja atual. Talvez da mensagem toda de Ageu. Você viu lá no tema que eu coloquei? Uma mensagem à igreja atual. Talvez esse trecho seja o mais oportuno para nós. E deixa eu te dizer uma coisa, mais uma vez.
Eu quero te dizer, meu irmão, você que está vivendo um evangelho esquisito, religioso, a partir de hoje, todos vocês, seria melhor não tivesse vindo aqui hoje. Eu estou livre do seu sangue. Eu acabei de orar ali e falar: Senhor, eu vou falar tudo isso aqui, mas o Senhor vai me isentar do sangue dessas pessoas. Eles viverão assim, mas não será por falta de ouvir. Eu estou livre. E eu comecei a citar uns nomes. Estou livre do sangue do Berg, estou livre do sangue do Cícero, do Eliezer, do Zacarias, todo mundo. Estou livre. Preste atenção nessa mensagem. É bom mesmo, eu não sei se você vai dar nenhum glória a Deus hoje. Se você entender, talvez. Escute, no final você vai dar glória a Deus. Eu vou terminar também deixando você ir para casa sem dormir, não. Escuta aqui, meu irmão. Essa talvez é a mais oportuna. O Deus que já havia chamado o seu povo ao arrependimento, o Deus que já havia chamado o seu povo ao trabalho, o Deus que já havia dado ao seu povo a confiança, a certeza de que Ele estaria no meio deles, é o mesmo Deus que não podia deixar de chamar o seu povo à santidade. Deus chamou o seu povo ao arrependimento. Deus chamou o seu povo ao trabalho. Deus deu ao seu povo a certeza de que a presença dele estaria sempre com eles. Esse Deus chama o seu povo à santidade, à santificação. A Bíblia vai chamar esse Deus de 3 vezes santo. É o único atributo que a Bíblia vai mencionar 3 vezes. Deus jamais pode deixar de chamar o seu povo à santidade. Deus jamais vai deixar de exortar a sua igreja à santidade. É por isso que me dá nos nervos, embrulha o meu estômago, me dá palpitação no coração, quando eu vejo mensagem atrás de mensagem de igreja, de pregador, sempre tentando inflar o ego e nunca exortando a igreja à santidade, nunca chamando o povo ao arrependimento, à reflexão. Essa mensagem nojenta do inferno, que você gosta, porque alimenta seu ego vaidoso, pecaminoso, caído. Quantas vezes, quantas mensagens você ouviu? Quanta exortação você ouviu? Deus sempre chama o seu povo à santidade. Deus sempre chama o seu povo ao arrependimento, porque nós estamos sempre pecando contra Ele. Nós estamos sempre deixando as coisas dele. Nós estamos sempre priorizando as nossas casas, os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas vaidades, a nossa vontade. Por isso Ele chama o seu povo ao arrependimento e à santificação. Só que agora está mais difícil falar de santidade, porque se tem uma ruma de pastor aí pregando, pastor, o pessoal tem que ficar bem, já luta a semana toda. Aí você vai ouvir Tiago Brunet, o engraçadinho lá, contador de piada, essa corja, coach aí. Tem crente sendo doutrinado até pelo Pablo Marçal. Uma loucura. Não estou entendendo mais nada do evangelho. Renata fala comigo: amor, acho que eu vou surtar. Eu falei: eu também. Então você não gosta disso, né? Pois é. Escute isso aqui. Por que Deus chama o povo à santificação e à santidade? Porque a Bíblia fala que Ele é 3 vezes santo. E a Bíblia diz que Ele escolheu para si um povo santo, uma nação eleita.
povo de propriedade dele. E esse povo de propriedade dele, ele chamou de santo. Essa é a minha nação, esse é o meu povo. Meu irmão, preste atenção: o que a emperra, o que atrapalha, o que paralisa o avanço da obra de Deus, não é a falta de recurso financeiro, não é a posição daqueles que se levantam contra a igreja. Não são essas coisas que emperram a obra, que atrasam a obra. O que tem atrasado a obra, o que tem atrapalhado a obra de Deus, não são os políticos, não são os governantes, mas o pecado, a indiferença. Os homens estão ficando cada dia mais loucos. Eu estou falando de crente. Eu estou falando de gente que está na igreja. Loucura, tem crente defendendo pedófilos. É uma loucura que está virando evangelho. Será que você não está percebendo essas coisas? O amor está se esfriando e o seu está indo junto. O que está acontecendo? Vou na igreja hoje, não, pastor, fiquei tão cansado. Cansado? Meu irmão, você sabe o que é o inferno? Você sabe o que é a condenação eterna? Então não me venha com essa conversa de cansado. Nós temos tempo para tudo. E o que Deus está começando a falar com esse povo é isso aqui. O pecado, a indiferença, e isso tem atrapalhado, e Deus tem rejeitado o culto do seu povo, porque Deus não quer rituais religiosos. Deus não quer somente uma boa liturgia. Deus não se agrada disso. Por isso que eu te perguntei: o que você vem caçar aqui? O que você vem fazer aqui? Vou lá cantar, porque aquela igreja só canta canções bíblicas. Pastor, é lindo. Sim, é verdade, você não mentiu não. Deus não quer essas coisas. Sem obediência não há santidade. Sem santidade, tudo que nós colocamos à mão se torna impuro aos olhos de Deus. E preste atenção, talvez você não entendeu nada da pergunta de Ageu, mas eu vou te explicar. Mas você precisa entender o que Deus quer, meu irmão. Deus não pode, deixa eu te explicar uma coisa. Sabe o que você veio fazer aqui? Ou pelo menos era para você fazer isso aqui: oferecer uma oferta a Deus de louvor, de gratidão. Mas você aprendeu: eu vou lá naquela igreja, pastor, quem sabe lá está a minha bênção. Quem sabe hoje é o dia da minha vitória. Quem sabe, pastor, hoje é o dia da resposta. Deixa eu te dar a resposta que Deus quer te dar hoje: arrependa-se dos seus pecados. Essa é a resposta. Essa é a mensagem. Volta aqui. O Senhor não pode aceitar a nossa oferta sem antes aceitar a nossa vida. Lá na criação do homem, Deus já havia estabelecido como ele seria, que tipo de Deus ele seria, que Deus ele é. A Bíblia vai dizer que Deus rejeitou Abel, rejeitou Caim, e depois a sua oferta. Que Deus aceitou Abel, e depois a oferta de Abel. Primeiro o adorador, depois a adoração. Primeiro o ofertante, depois a oferta. João 4:23, Deus da Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus está buscando adoradores, homens e mulheres com o coração reto, íntegro diante dele, que oferecem culto a ele, ofertas a ele. Mas talvez você pense: graças a Deus eu estou no meio disso, pastor, já pedi perdão pelo meu pecado, estou aqui limpinho da Silva, até 8:30, né? Quando você sai daqui para lá, falta aqui. Então Deus vai mais uma vez, através do profeta Ageu, falar com esse povo. Uma quarta vez, Deus chega diante e fala com eles assim: preste atenção, olhem para dentro de vocês. Olhem para dentro de vocês.
Deus dá uma ordem a Ageu. Fica com sua Bíblia aberta. Ele falou assim: Ageu, vai lá e pergunta para os sacerdotes. Vai fazer 2 perguntas aos sacerdotes, Ageu. 2 intrigantes perguntas aos sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Os professores da lei, os responsáveis por ensinar a lei de Deus ao povo, por estudar, compreender e ensiná-la, interpretá-la ao povo, trazê-la ao povo. Então Deus manda um profeta, e o profeta vai até o sacerdote e diz o seguinte: olha aí, verso 12. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém levar carne consagrada na aba das vestes e tocar com a aba no pão, no prato de comida, no vinho, no azeite ou em qualquer outro mantimento, este ficará santificado? Os sacerdotes acertadamente responderam: não. Eu vou te explicar o que está acontecendo. Deus dá uma ordem a Ageu a ir até os sacerdotes e perguntar a respeito da lei cerimonial, da purificação e da contaminação que ele havia determinado e escrito para o seu povo. Lá em Deuteronômio tem, Levíticos trata disso. E aí então Ageu vai até eles e faz essa pergunta. Os sacerdotes respondem corretamente. Isso porque, preste atenção, quando um animal sem defeito era levado para o sacrifício, esse animal era considerado santo, porque ele foi separado para um sacrifício, ele foi separado para o Senhor. Ele era cevado, esse animal era cevado, acompanhado. Se você ler Levítico 6, estudar Levítico 6, você vai perceber isso. E Ageu está tão somente perguntando para o sacerdote assim: preste atenção, me responda uma coisa a respeito da lei que vocês observam, a respeito da lei que vocês ensinam, a respeito da lei que vocês interpretam. Se o animal sem defeito, se vocês chegarem com esse animal para o sacrifício, e existia um rito, por quê? Porque parte desse sacrifício os sacerdotes podiam consumir o resto dessa carne, mas eles tinham que levar essa carne nas suas vestes, porque eram vestes sacerdotais, eram vestes santificadas, consagradas para o serviço sacerdotal. Então eles não podiam carregar com panela, tinham que carregar nas vestes. Então eles pegavam as vestes, seguravam, colocavam as carnes que eles podiam comer depois do sacrifício e levavam, e eles não podiam consumir em qualquer lugar e nem de qualquer maneira. E depois que consumisse, o que sobrava eles não podiam jogar em qualquer lugar ou fazer qualquer tipo de coisa. E a pergunta de Ageu foi essa: o sacrifício é santo, a veste é santa. Se você, quando estiver fazendo o seu ofício sacerdotal e você transportar essa carne, se você tocar com essa veste santa, com esse sacrifício santo, em algum outro objeto, esse objeto que seja impuro, ele ficará santo? E eles falaram: não. Mas Ageu avança e faz outra pergunta intrigante. Ele diz o seguinte: e se um judeu, um de vocês, tocar em um homem morto, um cadáver, e ele tocar em algum desses objetos, em alguma dessas coisas, esse objeto ficará impuro? E eles responderam acertadamente: ficará impuro. Duas perguntas intrigantes, mas preste atenção, porque o significado é claro aqui. Então presta muita atenção que agora começa a mensagem. A primeira coisa que Ageu está explicando aqui é que a santidade não pode ser transmitida. A santidade não pode ser passada de um objeto para o outro, de uma pessoa para o outro. Não tem como passar a santidade para as pessoas. Não tem como transferir essa santidade de pai para filho, de filho para pai. Um homem santo não pode transferir essa santidade para sua esposa ou para qualquer outro homem. É isso que Ageu está falando desse povo, questionando esse povo. É um exemplo simples. Se você está saudável, goza de boa saúde, e de repente você sabe que tem um parente seu que está internado com tuberculose, e você então vai visitá-lo, você consegue transferir a sua saúde para ele? Você consegue torná-lo saudável com a sua saúde? Sim ou não? Não.
Vocês responderam igual os sacerdotes, acertadamente. Porque a santidade não pode ser passada assim. A santidade não pode ser transmitida assim. Meu filho, porque seu pai é santo, você acha que você é? Você que não se arrependa dos seus pecados, você que não vá para os pés da cruz. A santidade não pode ser passada. Mas ele faz outra pergunta, e eu dou outro exemplo. E se você que goza de boa saúde vai visitar o seu amigo com tuberculose no hospital, sem tomar as devidas precauções, você pode ser contaminado? Ele está dizendo exatamente isso. Ele está ensinando que a justiça não é contagiosa, mas a injustiça ela é. Ele está ensinando que a santidade você não consegue passar, mas o pecado você passa, você contamina as pessoas. Pelo pecado de um só homem, toda a raça humana foi contaminada. Então deixa eu tratar uma coisa com você, que olha aqui para mim. Você é menina que está namorando com ímpio, com esse tuberculoso aí, você vai pegar tuberculose e vai morrer. Porque a injustiça ela passa. Que isso, pastor, mas ele é tão bonitinho. Mas é doente. E a menos que ele se arrependa espiritualmente, ele está em estado de decomposição. Não, pastor, eu vou santificar ele. Vai uma ova. Eu vou converter ela, pastor. Vai, você não converteu nem o seu ainda. Se fosse convertido, não namorava com ímpio. A santidade não se passa assim, não se transfere assim. E é isso que a Ageu está tratando aqui. É uma bagunça na igreja. É crente postando foto de menino com roupinha de quadrilha. Você acha isso bonito, mãe? Você acha isso bonito, pai? Festa pagã, consagrada a ídolos. Mas eu sou do Senhor. Nunca foi do Senhor. Nunca será do Senhor assim. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não aceita um culto impuro. Deus não aceita um culto sujo. Deus não aceita você viver no pecado a semana toda e no domingo você querer cantar. Você perdeu o seu tempo. Deus não aceita, meu filho, você consumir pornografia a semana toda e você querer chegar aqui e orar e agradecer a Deus. Deus não quer. Primeiro Ele quer o adorador, depois a adoração. Nós estamos vivendo um tempo, uma geração onde o pecado é visto normal pela igreja. Tanto faz, pastor, o que tem? Meu menino não quer ir na igreja mais. Isso aí, na hora que eu estiver fundado de pecado, de droga, andando com gente que não presta, você me chama para orar para você ver se eu vou. Pai desobediente, que não avalia as escrituras, que não corrige o filho. Não, pastor, porque eu tenho medo de perder o bichinho. Você já perdeu ele. Ficou comum na igreja. E já estou aproveitando que hoje eu não estou bom, então já vou tratar um bocado de coisa. E quem não gostar, finge que vai tomar água e vai embora. Escuta isso aqui. Quantas vezes você ouve isso, meu irmão? Pecado. Isso contra Deus é pecado. Esse tipo de música é pecado, é uma abominação contra Deus. Esse tipo de festa. Você sai daqui do culto, vai para um show mundano, posta uma foto, bota a música desse mundano, e no outro domingo você está aqui, achando que Deus vai dividir a sua glória dele, achando que Deus vai dividir esse lugar dele, achando que Deus precisa da sua oferta amassada.
do seu animal impuro, do seu culto impuro. Quantas vezes você vai ter que ouvir isso? Quantas vezes eu vou ter que chorar horas ali em cima, pedindo a Deus para abrir o seu entendimento, e você sai daqui e continua postando músicas mundanas, vivendo como mundano, comendo como mundano, andando como mundano, e acha lindo. É o TikTok, pastor. TikTok é o relógio do inferno. Essa foi boa, Inácio. Dá pra fazer um meme com ela. Cristãos estão assim, irmãos. Não fala de santidade mais. Eles vêm cantar aqui de qualquer jeito, vêm louvar a Deus de qualquer jeito, achando que serão aceitos. E Deus está falando para essa nação: eu não aceito, eu não quero esse culto. Você pode me agradar, filho, não vai adiantar. Você pode me agradar, não vai adiantar. Aquele que vê e sonda coração. Oh, irmão, tem crente que defende Karl Marx, mas o seu problema já não é nem espiritual, é de cabeça mesmo. Seu problema é retardo mental. Não vou naquela igreja mais não, pastor, não gosto de Karl Marx. Mas não gosto mesmo. Ele deve estar no sexto do inferno, porque no quinto não aceitaram ele, porque lá é bom demais para ele. Tem menina, crente, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, vou nem falar o que eu pensei. Volta aqui. Quantos de nós estamos assim? A gente não quer ouvir, sai. A gente não quer ouvir, não quero ouvir essas coisas, né? Claro que não quer. A Bíblia está falando a seu respeito. Eles não suportaram a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. Eles não querem o Evangelho, eles não querem a vida santa, eles não querem a vida pura. Eu falei, eu vou com hoje pregar lá em Conselheiro Pena. Tem uma turminha que eu estou vendo lá, que foi no show do maconheiro lá em Conselheiro Pena lá. Eu vou pegar aquela turma todo dia quando eu pregar lá. É tudo menino que eu vi crescer. Vou perguntar para vocês: ficaram doidos? Vocês perderam o juízo? O que vocês estão caçando da vida, meu filho? Onde foi que vocês deixaram a santidade? Não, pastor, o que é isso? A Bíblia não diz. Nós estamos assim. Deus olha para... Fala para o profeta Ageu fazer essa pergunta para esse povo, sabe para quê? Porque logo em sequência Deus fala assim: este povo é assim, esta nação é assim. É assim que eles estão diante de mim, diz o Senhor. Por isso que todas as obras das suas mãos e tudo o que oferecem é impuro. Por isso que eu não aceito o culto, eu não aceito o sacrifício, eu não aceito as ofertas, eu não aceito. É isso que Deus está falando. É esse Deus que você conhece, que não aceita o seu culto. Você veio todo cheio de boa vontade para cá hoje, mas Deus não aceita um culto impuro, meu filho. Então você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa abandonar seu pecado. Você precisa deixar esse... Não, pastor, mas o menino é ímpio, mas ele é bonitinho. Então vai com o bonitinho para o inferno. Deus não quer esse culto. E é o seguinte, na igreja funciona assim: os meninos querem namorar com ímpio, nem me perguntar, eles vêm. Eles têm medo de me perguntar. E é melhor ter medo mesmo, para não morrer de desgosto. O que está acontecendo com a igreja? É isso que está acontecendo aqui, irmão. É isso aqui, essa é a mensagem de Ageu para esse povo aqui. Então eu não falei que eu ia passar a mensagem que Deus... Pronto, estou passando para você. Meu irmão, cuidado, para eu e você nós não cairmos naquilo que o Senhor Jesus falou em Mateus 15:7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Esse povo me honra com lábios, mas o coração deles está longe de mim.
O povo estava fazendo isso. Aí Deus manda o profeta lá. E o profeta, como ele não tem compromisso nenhum com ninguém, só com a palavra de Deus, o profeta chega e fala o seguinte: ó, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Primeiro vem cá o sacerdote. Vocês que interpretam a lei pois é, o que está acontecendo com vocês e com o povo? Vocês estão oferecendo um culto não agradável a Deus, porque vocês estão oferecendo um culto sem santidade. O coração de vocês não está nessas coisas. Vocês estão fazendo só rituais, e Deus não quer rituais. Vocês estão oferecendo só sacrifício, e Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência, e obediência à sua palavra. Essa é a mensagem. Ô minha filha, você não tem vergonha dessa roupa que você posta, não? Foto, não? Sensual? Graças a Deus que na igreja tem pouco negócio assim, né, Vivi? E os que tem, eles bloqueiam a gente, né? Pra gente não ver, né? É o pior pecado. Ele bloqueia Jesus do seu Instagram. Tenta bloquear ele para me ver. É que vocês vão prestar conta para o pastor, não é para Deus. Só que a Bíblia diz que todos nós, filho, todos, vão passar diante do tribunal do Senhor e prestará conta dessas coisas. Todos. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, olha aqui para mim. Vou te falar o que é santificação. Não quer dizer que você não peca, tá bom? Se nós pudéssemos abrir um telão aqui agora, e Deus projetasse aqui tudo que você falou, pensou e fez nessa semana. Vou botar só nessa semana, vou complicar o seu lá para trás não, tá? Nessa semana aqui, deixa eu te fazer uma pergunta como Deus: você salvava você? Esquece a graça, isso foi só por obra. Porque a santificação nós temos responsabilidade nela. Deus mudou o nosso estado na justificação, na regeneração, no novo nascimento. Mas o processo de santificação, nós temos uma responsabilidade nela. Se Deus pudesse colocar aqui os seus pensamentos, bonitinho. Vou melhorar um negócio. Se Deus pudesse botar o que você está pensando de mim aqui agora, você deixava? Eu não fico ofendido não, irmão, pode botar. Ih, já pensou coisa muito pior. Deixa eu te falar só uma coisa para você parar de pensar de mim. Isso aí que você está pensando, eu sou 10 vezes pior que isso. 1000. É só tirar Jesus de mim, eu sou pior do que isso, 1000 vezes. Então não adianta tentar. Volta aqui para o texto. Então escuta. O profeta está dizendo a esse povo assim, ó: consertem a vida e o coração de vocês antes de oferecer um culto a Deus. Essa mensagem é para crente, viu, irmão? Se você está aqui e não é cristão, não é para você essa mensagem, não. Para você a mensagem é o seguinte: arrepende do seu pecado. Jesus está voltando. Existe vida eterna para você em Cristo, vida plena. Mas existe sofrimento eterno para você sem Cristo. Essa é a mensagem para quem não é cristão que está aqui hoje. Mas para o cristão que está aqui hoje, a mensagem é: acerte a sua vida. E aí então a Jó avança, verso 15. Mais uma vez ele vai falar ao povo e vai trazer o povo para refletir. Ele está falando assim: agora, considerai o que acontece desde aquele dia. Que dia? Desde o dia que o povo retornou, capítulo 1. Que o povo retornou e que o povo começou a priorizar aquilo que não era de Deus. Começou a colocar todas as coisas dos seus interesses, dos seus desejos, suas vontades, tudo na frente de Deus. Suas conquistas, seus projetos, seus sonhos, seus planos, tudo na frente da obra de Deus. Aí ele falou assim: considera essas coisas aqui, volta lá no passado. O profeta está falando assim: pessoal, olha aqui, deixa eu voltar com vocês lá atrás. Deixa eu lembrar vocês o que estava acontecendo. Antes que se lançasse a pedra
do templo, antes que vocês começassem a obedecer a Deus, antes que vocês estavam só preocupados com vocês, mesmo com a ordem expressa de Deus, mesmo com Deus tirando vocês do cativeiro, mesmo Deus salvando vocês da condenação, mesmo Deus trazendo você, tirando você do pecado, da lama, do embaraço, do engano, e vocês não priorizaram as coisas de Deus. Deixa eu falar para vocês e mostrar para vocês o que estava acontecendo. Aí Ageu começa a dizer. Aí ele diz assim: quando alguém vinha a um montão de trigo e esperando tirar 20 medidas, encontrava somente 10. A construção do templo havia ficado parada, o povo havia lançado os fundamentos e abandonado, e esse desprezo com a causa de Deus, esse desprezo com a vida diante de Deus, as ofertas com o templo inacabado, os rituais, a religiosidade, fez com que Deus subtraísse drasticamente a colheita, atingindo uma diminuição de 50% do trigo e 60% do vinho. Os campos foram afetados, as lavouras diminuíram, suas safras em virtude do pecado foram afetadas, porque tudo que eles tocavam para fazer estava impuro. Como assim, pastor? Pastor, eu trabalho. Pastor, eu trabalho de sol a sol. Eu me esforço, eu estudo, eu me dedico, eu faço tanto. Mas parece que não sobra. Nunca vai sobrar, meu irmão. Nunca vai sobrar. A Bíblia diz que quando você faz isso, você ajunta em saquetel furado, o próprio profeta. Come, não se sacia. Veste, não se aquece. E o que recebe em bolso furado. É lógico que não. Então deixa eu te falar uma coisa. Deus não aceita um culto assim. Eu sei que existe um risco para pastores pregar mensagens como essa. Você pode se ofender e nunca mais vir aqui. Mas se você é salvo, você vai falar como o salmista disse: eu amo a disciplina do Senhor. Comece a preocupar se Ele não disciplinar você, se Ele não corrigir você, porque se Ele não fizer isso, Ele entregou você. E se Ele entregou você, eu sinto muito a te dizer, não tem salvação para você. Arrependa-se disso. Preguei a primeira mensagem, aí eu ouvi a primeira mensagem. Eu falei: eu não acredito que eles ouviram isso, não. Vocês ouviram a primeira mensagem? Vocês acham que essa mensagem foi para quem? Eu falei dos antigos da igreja na primeira mensagem, que eram ávidos pelo trabalho, comprometidos com essa obra, igual os velhos na reconstrução do templo. Você não ouviu essa mensagem? Não é possível que você ouviu, porque eu preguei no domingo, na quinta-feira da reunião de oração. Você não veio. Por que eu não vim, pastor? Por que você não veio, irmão? Ah, pastor, estava muito cansado. Ah, pastor, estava trabalhando. Ah, pastor, estava isso. Ah, pastor, estava aquilo. Ah, pastor, meu menino teve futebol, tive que levar ele para o futebol. Quem que você acha que você está servindo, irmão? Que Deus é esse? Então deixa eu te falar uma coisa com muita dor no meu coração, muito pesar na minha alma, para essa igreja. O idólatra que está aqui, continue na sua idolatria, vá para o inferno com a sua idolatria. O prostituto que está aqui, continue com a sua prostituição, e vá para o inferno com a sua prostituição.
o indiferente, o mentiroso. Continue nessa prática. Deus chamou o povo ao arrependimento. Também não, tudo bem, meu irmão. Eu sei que você está pensando, também não é assim igual o pastor Júnior. Pois é, não é mesmo. Tá bom. Ok. Quando chegar lá no céu, a gente vê como é que é. Ok. Não é bem assim a palavra não, essa palavra aí não. Pastor Cláudio Duarte pegou esse texto e falou, e a gente riu para lá. Isso mesmo, continua assim, vai lá. Vai firme. Continue fazendo piadas com o nome de Deus. Continue brincando com a exortação de Deus. Continue ignorando quando Ele nos chama ao arrependimento. Continue. Mas se a porta da graça fechar, meu irmão, enquanto eu estiver aqui, enquanto você puder me ouvir, enquanto eu puder orar, enquanto eu puder pregar a você a palavra de Deus, eu me comprometo a oferecer a você essa palavra com fidelidade. Eu vou me esforçar ao máximo para ensinar você, ainda que doa, ainda que você não goste, ainda que você fique com raiva, ainda que você se ofenda. Mas se a porta da graça fechar, eu não posso fazer mais nada por você, nada. Não vai ter mais gritos de arrependa-se. Não vai ter mais as minhas lágrimas. Não vai ter mais esse livro sendo ensinado, exposto a nós. Deus não tem aceitado o culto de 80% da igreja brasileira, porque é um culto sujo, impuro, que não prioriza Ele. Ele disse assim, preste atenção: eu sou o Senhor, e a minha glória eu não darei a homem nenhum. A minha glória eu não dividirei com os homens. O primeiro lugar no coração dos homens eu não divido com ninguém. Ou Ele é o Senhor de tudo, ou Ele não é o Senhor de nada. Você precisa se arrepender hoje. Você precisa voltar hoje. Acaba com esse namoro impuro hoje. Deixe essa mentira. Volte-se para Deus. Pare de o honrar só com os lábios. Honre-o com todo o seu coração. Ageu traz a memória deles falando assim, preste atenção: eles nunca prosperarão, eles nunca serão felizes, sempre vai faltar, porque eu mesmo não vou deixar. Foi Deus, meu irmão. Verso 17, Deus fala assim: eu atingi, eu intervi no trabalho das mãos deles, eu fiz. Não é o caso do Luiz, mas eu vou citar o Luiz aqui, que eu gosto muito. Tem outros meninos, irmãos aqui da igreja, o Will, essa turma, que é empresário, tem empresa, comerciante, né, Bé? Né, o Will? Falou, o Will, você é empresário, comerciante, pastor. Falei, você é bobo, rapaz, empresário. Você imagina, Luiz, se Deus começa a atingir o trabalho das suas mãos na empresa? Não tem nada que o Luiz faça. Nada. Se Deus começar a atingir o trabalho das mãos do Will, na empresa dele, não tem nada que ele faça. Foi isso que Deus falou para esse povo: aqui o trabalho das mãos de vocês, porque vocês estão oferecendo para mim um culto, vocês não estão santificando a vida de vocês, vocês vivem oferecendo ofertas sujas, imundas, impuras, culto impuro, louvor impuro, canção impura. Por mais que você cante as canções boas aqui da igreja, o coração de vocês está longe de Deus, o coração está distante de mim. É isso que Deus está falando para esse povo: eu não estou aceitando essas coisas, e eu atingi, eu mesmo coloquei a mão, eu mesmo não farei isso, não vou prosperar vocês. É isso que Deus falou com esse povo.
E aí Ageu fala assim: volta lá atrás. Lembra antes de vocês obedecerem a Deus? Lembro. Olha o que acontecia com vocês. Vocês nem perceberam que vocês iam no campo colher e esperavam pegar 20 e colhia só 10. Vocês esperavam pegar 50 e só tinha 25. Vocês não perceberam? Vocês estão tão distantes de mim que vocês não perceberam que a colheita de vocês foi afetada, que o trabalho na mão de vocês foi afetado. Essa foi a exortação de Deus ao seu povo. Eles não estavam percebendo esse caos na colheita. Eles estavam servindo a Deus de qualquer maneira, sem santidade. Eles estavam oferecendo um sacrifício de qualquer maneira, sem santidade. E aí, a exemplo das duas perguntas que ele fez, ele disse o seguinte: e vocês estão contaminando o culto, vocês estão contaminando a oferta, porque vocês estão impuros, porque vocês não estão santificando a vida de vocês, porque vocês não estão se arrependendo dos seus pecados. Vocês estão achando que tudo é normal na igreja, que está tudo bem, que você pode comer de tudo, participar de tudo, viver no meio de tudo e ainda se oferecer um culto a Deus. Deus falando: não, vocês contaminaram a oferta com a impureza de vocês, com a falta de santidade de vocês. E isso que Ageu está falando com esse povo, com a falta de devoção de vocês. Ô irmão, uma vez eu ouvi um áudio de uma mãe, falava que era crente, para uma filha. A filha me mostrou esse áudio sem falar com a mãe. A mãe falava tanto palavrão com a filha. Eu falei: o quê? É, pastor, isso aí que eu ouço. Eu falei: não, você está brincando, isso é montagem. Não, pastor, é isso mesmo. Impura. Essa mulher impura quer oferecer culto a Deus. Eu falei: mas sua mãe é crente, filha? É, pastor. Ele está falando assim: não pode, porque antes ele quer o coração da gente, antes que ele quer um concerto com ele, ele quer o primeiro lugar. Quantos professores de escola bíblica tem aqui das crianças? Levanta a mão. Todos professores, todos que são professores. Cadê você? Belinha está ali, Ney está aqui. As outras estão dando aula, né? Olha lá, a Ariana lá atrás. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, professoras, com todo carinho e amor que o pastor tem para vocês. Se vocês querem ficar postando foto do mundo, coisa do mundo, música do mundo, deixa minhas crianças, não mexe com elas não, por favor. Fica com essa contaminação só para vocês. Não pega essa impureza e passa para as crianças, porque ela vai ver vocês fazendo isso. Faz isso não. É isso que ele está falando aqui. Não vou aceitar esse culto, não quero essa oferta. É Deus, irmão, não é o pastor Júnior, é Deus. Eu sei que você vai ouvir, eu dizer: que pastor é muito legalista. É isso mesmo, tá bom, me chama do que quiser, só não me chama de mundano. O culto tem que ser assim, santo a Deus. É Deus santo. Estou terminando. Mas Deus, a única coisa que Deus quer ensinar para esse povo é Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Tudo isso que vocês passam a vida inteira correndo atrás vai ser acrescentado. Priorize as coisas de Deus. Santifique sua vida. Vá para o seu quarto. Fala: Deus, eu pequei contra o Senhor. Quantos cultos eu fui brigado com raiva das pessoas. Quantos cultos meu coração foi angustiado. Quanta coisa eu comi, quanta coisa eu bebi que não te agrada. Quanta coisa eu fiz, eu falei, eu pensei. E eu lá cantando para o Senhor: me perdoa por isso. Eu me arrependo desse pecado. Purifica as minhas mãos. Lava-me completamente. Faz a oração de Davi. Vê se há em mim caminho mau. Livra-me disso. É por isso que não há manifestação de Deus no meio da igreja, porque o povo não santifica a vida para cultuá-lo. O povo vem para mais uma palestra, para mais uma reunião, para ver os amigos.
Eles não querem Deus, eles não querem a glória de Deus, eles não estão preocupados com o avanço do Evangelho, eles não querem saber, eles querem o problema deles sendo resolvidos. E dia após dia nós vemos crente atrás de crente entrando e saindo das igrejas assim, e ninguém fala nada, ninguém diz nada. Os pastores estão com medo de dizer, para não ofender essa geração fraca, mimada, sem Deus. Lucas foi corrigir um irmão, ela ficou ofendido com ele. Não pode corrigir os cristãos mais. Pastor, você não tem medo de sua igreja esvaziar? Não, você acha que eu tenho? Eu prefiro chegar lá no dia, pegar na mão da irmã Luísa e falar assim: toma, Senhor, a ovelha que o Senhor entregou nas minhas mãos está aí, santa, pura diante do Senhor, creu no Evangelho, alcançada pela graça. Está aqui, Senhor, a Sâmia, o Will, sua família, está aqui diante do Senhor. Muitas vezes doeu neles, mas eles se submeteram, obedeceram a sua palavra, está aqui diante do Senhor. Eu não estou preocupado se essa igreja vai ter 100, 200, 500, 1000 membros. Eu estou preocupado em apresentar você santo diante de Deus. E você só pode ser santo por intermédio da palavra. Você só pode ser santificado por intermédio da palavra. Por isso que eu não posso brincar com você. Eu não posso me preocupar se você vai gostar de mim. Você precisa ouvir esse Evangelho. Você precisa crer e se arrepender. Porque o Senhor que exorta o seu povo duramente assim é um Deus misericordioso, compassivo, bondoso. E ele diz no verso 17 assim: eu fiz tudo isso, e mesmo assim nenhum de vocês voltaram para mim. Eu toquei no trabalho das mãos de vocês, eu deixei de prosperá-los, eu deixei de abençoá-los, eu reduzi em 50% todo o fruto, todo o trabalho das mãos de vocês, todo o resultado. E mesmo assim, eu feri vocês, e vocês não se voltaram para mim, até que Deus mandou o profeta. E aí o profeta veio, da parte de Deus, e falou assim com a nação de Israel: ouve agora, ó Israel, assim diz o Senhor. Olha aqui para mim. Se você não ouviu nada dessa mensagem, você ignorou tudo, escuta só isso aqui. Ouve agora, ó igreja, assim diz o Senhor. Arrependa-se, ofereça um culto santo a Deus, santifique a sua vida, abandone os seus pecados, deixe essa indiferença, essa frieza, acerte-se com Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus então no verso 18 manda o povo considerar de novo. Fala assim: vem cá, pensem de novo, considerem de novo, eu vos peço. Aí ele vai dizer assim: de hoje em diante, do 24º dia do 9º mês, desde o dia em que vocês se lançaram, desde o dia em que se lançaram os alicerces do templo do Senhor, considerai essas coisas. Escuta aqui, é Deus falando assim, ó: desde o dia em que vocês se arrependeram dos seus maus caminhos, em que vocês se voltaram para Deus, em que vocês voltaram a priorizar as coisas de Deus, em que vocês voltaram a dar a Deus o primeiro lugar na vida de vocês, desde esse dia, considerem, desde esse dia. Aí ele fala assim: ainda há semente no celeiro. E aqui agora essa mensagem é boa, não é ruim. Sabe por que não tem semente no celeiro? Porque ela está toda semeada, ela está toda plantada. Ele está falando assim: desde o dia que vocês se arrependeram, desde o dia que vocês se voltaram para mim, desde o dia que vocês voltaram a me obedecer. Sabe por quê, querido?
Ele está falando assim: a partir de agora, tudo é diferente. A desobediência trouxe prejuízos a vocês, trouxe a disciplina de Deus a vocês, mas a obediência traz bênção e prosperidade. Se o pecado traz a derrota, a obediência traz a vitória ao povo de Deus, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Deus olhou para o povo e disse: desde o dia que vocês se voltaram para mim, desde o dia que vocês se arrependeram desse pecado, desde o dia que você deixou esse relacionamento ilícito, desde o dia que você largou esse pecado de estimação, desde o dia que você deixou a mentira, deixou a cobiça, deixou a soberba, a sensualidade, desde o dia que você se voltou para Deus para oferecer um culto santo, Ele disse: a partir daí, Ele disse, não vai ficar mais as sementes no celeiro, elas serão plantadas. A videira, a figueira, a romanceira, a oliveira, não darão seus frutos, ainda não dão seus frutos. Aí ele fala assim: de hoje em diante, eu vou abençoar vocês. De hoje em diante, Deus olhou para uma nação e para um povo que negligenciou a obra de Deus, que deixou o culto a Deus, que ofereceu uma oferta suja, contaminada, impura, e mesmo assim Deus se voltou para o seu povo com misericórdia, Deus se voltou ao seu povo com graça, disposto a abençoá-los. Ainda assim Deus quer fazer hoje. Deus está falando: volte. Volte, porque a partir de hoje é diferente. A partir de hoje as coisas mudaram. Sabe por quê, meu filho? Porque o que quebra a maldição não é um ritual litúrgico. O que quebra a maldição não é um ritual religioso. O que quebra a maldição não é mesmo nem o serviço. O que quebra a maldição não é dinheiro. O que quebra a maldição é a obediência à palavra de Deus, é voltar-se para Deus. Deus já havia exortado esse povo tantas vezes, dizendo: achegue-se a mim, volte-se para mim, e isso com jejum, lamento, em pranto. Converta o vosso riso em tristeza, a vossa alegria em tristeza. Humilhe-se diante de mim, e eu vou abençoar vocês. Deus então fala para esse povo assim: olha, se vocês considerarem o que vocês faziam, o que vocês estavam colhendo, a forma como vocês estavam vivendo lá atrás, é por isso que vocês eram insatisfeitos, é por isso que vocês não tinham plena alegria, pleno gozo, plena paz. Mas a partir daquele dia que vocês se voltaram para mim, eu mudei a sentença, eu mudei os ventos, eu abri os céus e fiz os céus enviar chuva seródia, a chuva temporã que rega a terra, e a terra e a chuva contribuíram com as suas generosas proporções pela ordem da minha voz, e vocês abundaram em toda a obra, e no serviço, e na prosperidade, e na vida. É isso que Deus está falando. É Deus quem nos dá, é Deus quem conduz a nossa vida. Ele deu tudo para nós. Lembra, Corina? Corina contou para mim isso. Pastor, eu estava de Covid. Pastor, e todos estavam morrendo do meu lado. E eu falei: Deus, por favor. Ela falou: não era crente, pastor. Deus, por favor, Deus, por favor, não me deixa morrer, eu não quero morrer, eu quero. E ele falou assim, e Deus se revelou para mim. Ele está falando com a Corina: lembra, Corina, desse dia? Os pensamentos de Deus a nosso respeito são de paz, não são de mal. Ele está falando: se vocês se achegarem a Deus, Ele se achegará a vós. Ele é tardio em irar-se,
Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em bondade. Deus está disposto a abençoar o seu povo. Deus tem promessas para o seu povo. Deus tem bênçãos para o seu povo. E Deus disse para eles: a partir de hoje, eu vou abençoar vocês, meu irmão. Creia nessa palavra, creia nesse evangelho, creia no que eu estou te dizendo. Volte-se para Ele, priorize as coisas dEle. Para de ser um crente chato, melindroso, ofendido. Sirva a Deus. Foi Ele que deu tudo para você. Ele deu o seu filho, Ele deu a sua vida, Ele soprou nos seus pulmões o fôlego de vida. Ele te dá ar, Ele te dá vida, Ele faz você dormir, levantar, Ele te sustenta, Ele te guarda, Ele te protege, Ele não dorme. E preste atenção, querido, volte-se para Ele, para que você prove da promessa maravilhosa que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 4: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Deus exorta o seu povo duramente e os faz uma promessa. Deus chama o seu povo ao arrependimento e faz a eles uma promessa. Deus falou com esse povo assim, na linguagem do pastor Júnior: se fosse o profeta Júnior no lugar do profeta Ageu, fala: meu filho, dá seus pulos, acerta a sua vida com Deus, porque Deus quer abençoar você. Mas Ele não vai abençoar você de qualquer maneira. Volte-se para Deus. Para de brincar de ser crente, para de brincar de evangelho, para de brincar de cristianismo, porque Deus quer o fazer abundar em toda obra. Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer abençoar os seus filhos, Deus quer abençoar a sua esposa. Deus prometeu que iria nos abençoar com todas as sortes de bênçãos espirituais. É isso que Deus quer fazer. Deus falou assim: então, por causa disso, a partir de hoje, já que vocês ouviram a minha correção, se voltaram para mim de todo o coração, porque via de regra a turma volta para barganhar com Deus. Voltou de todo o coração. O coração está agora em Deus. O coração está disponível, disposto. Como eu queria que vocês entendessem esse evangelho. Eu queria que vocês ouvissem isso. Como eu queria que vocês amassem Jesus. Peço tanto a Deus por isso. Que vocês amassem Jesus de todo o coração, com toda a força, para que a mente de vocês não se dividisse. Como eu sonho em ver uma igreja assim, oferecendo um culto santo a Deus, lágrimas nos olhos, temor no coração, priorizando as coisas de Deus, sendo um bom pai para a glória de Deus, uma boa mãe, um bom filho. Como eu peço a Deus para que vocês sejam santificados, para que o coração de vocês esteja completamente entregue a Ele. Um dos textos que mais gosto, 2 Crônicas 16:9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Como eu peço a Deus para que você entenda isso, para que você queira Jesus. Para com essa desculpa, meu irmão. Eu não preciso estar na igreja para querer Jesus, pastor. Não, você não está na igreja porque você não quer Jesus. Porque o salmista, ele queria Jesus, ele disse: eu me alegro tanto quando eu digo, vou para a casa do Senhor. Como eu peço a Deus para que você seja santo. Todos os dias eu oro por mim e falo: Deus, me torna o mais santo que um homem possa ser. E eu peco tanto, falho tanto, Senhor.
Não teve um dia que eu vim ministrar a palavra de Deus ao seu coração que eu não falei com Deus ali na minha sala: Deus, eu não posso fazer isso. Mas eu não tenho escolha, meu irmão. Quando Deus mandava o profeta ir lá dar a notícia para o povo, o profeta não tinha escolha. Eles até tentaram, alguns até tentaram escapar disso, mas não tiveram escolha. Eu não tenho escolha. Isso aqui é mais importante que a minha vida. Eu não tenho outra opção. Você precisa ouvir o Evangelho. E Deus prometeu. E aquele que prometeu é fiel. Ele vai cumprir em Cristo Jesus todas as coisas. Você não precisa ficar preocupado. Ele vai nos suprir em todas as coisas. Ele vai acrescentar todas as coisas. A única coisa que você precisa fazer é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Só isso. Isso basta. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E você então gozará da fidelidade, da bondade, da misericórdia de Deus. Queria que você orasse. Se você precisa tomar decisões hoje na sua vida, a hora é agora, meu irmão. O dia é hoje. Não retarde mais isso. O Senhor está voltando. O Rei está voltando. Ele está chamando você hoje a uma reconciliação com Ele, para que o seu culto seja aceito, sua oferta seja aceita, para que você não entre na lista daqueles que honram o Senhor só com os lábios, mas o coração está longe dele. O Senhor Jesus, quando nos prometeu por intermédio do profeta dar uma nova vida para nós, Ele disse: eu vou dar para vocês um novo coração. Tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Não existe nada mais importante do que o culto a Deus. Não existe nada mais importante do que reunir com os seus irmãos e oferecer a sua oferta de gratidão e de louvor a Deus. Mas Ele não quer essa oferta de qualquer maneira, Ele não precisa dela. Ele quer de corações santos, entregues totalmente para Ele.